Usado inicialmente para fins militares no passado, hoje os drones são confundidos até com brinquedos. No Brasil, devem ser comercializados 3 milhões de dispositivos até o ano que vem. Mas há regras para o uso responsável desses drones, viu? Dependendo da situação, o piloto pode ser processado por crime de invasão do espaço aéreo ou de propriedade privada. Apesar de parecer uma novidade e se apresentar como uma ferramenta das novas tecnologias, a invenção é herança da Segunda Guerra Mundial. A criação dos drones foi inspirada nas bombas voadoras usadas pela Alemanha. A definição prevista nas regulamentações internacionais e nacionais, ela diz o seguinte: qualquer aparelho capaz de sustentar-se na atmosfera mediante reações aerodinâmicas que não sejam as reações da superfície do ar contra a Terra. Então, o drone, ele se enquadra nessa definição e, por esse motivo, internacionalmente, ele é visto definitivamente como sendo uma aeronave. Os drones se dividem em categorias, considerando-se o volume do aparelho. Para pilotar aqueles com até 25 quilos, não é obrigatória a participação em um curso preparatório. No entanto, mesmo se utilizados para recreação, os drones não podem ser tratados como uma brincadeira. Os drones eles estão longe de serem brinquedos. Hoje a pessoa precisa ter mais de 18 anos para pilotar uma máquina dessa e, conforme nós estamos conversando, uma qualificação adequada. Profissional hoje desqualificado, sem a formação técnica adequada, ele pode estar invadindo o espaço aéreo, ele pode voar com seu drone descalibrado, isso que pode prejudicar bastante no voo e pode também trazer riscos a pessoas que estão ao redor. 2 agências reguladoras e um departamento federal ligado ao Ministério da Defesa determinam as regras para o uso de drones no Brasil. A ANAC, por conta da questão toda da aviação civil, né? O DCEA, que faz o controle do espaço aéreo, e a Anatel, por conta das frequências de rádio, controlam os drones. Então, os equipamentos hoje eles têm que ser homologados pela Anatel. Então, os drones que voam no Brasil, eles têm que estar homologados, registrados na Anatel. E, às vezes, o piloto precisa, inclusive, de registro também e até de certificado médico aeronáutico. Mesmo que para recreação, o drone só pode ser utilizado em espaço autorizado para aeromodelismo. Seguir algumas dicas pode evitar problemas. É obrigatório manter distância de 30 metros de pessoas e edificações. Não sobrevoe pessoas sem autorização prévia. Mesmo em eventos, é necessário informar que o público vai ser sobrevoado. Priorize voos diurnos. Nunca sobrevoe áreas de segurança, como presídios, instalações militares ou infraestruturas críticas, como usinas termoelétricas, estações de distribuição de energia ou áreas de tragédias. Em alguns casos, dependendo da situação, o piloto pode ser processado por crime de invasão do espaço aéreo, de propriedade privada e também de privacidade. Nesses casos tem que ser reportado à autoridade, né, que fará o escaneamento da região para localizar o drone e o seu piloto e tomar as providências cabíveis. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Milce Maria Vilela Guimarães, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, vimos que o uso militar é famoso. Recentemente tivemos até problemas entre o Irã e os Estados Unidos. Quer dizer, é uma instância, digamos assim, um pouco mais pesada disso que, de certa forma, nas versões menores, poderia ser uma brincadeira. Só que virou brinquedo de gente grande, né? Sim, iniciou para esse fim e foi evoluindo porque teve a necessidade de utilização para outros, por exemplo, imagens, registro de imagens, detecção de locais ermos, por exemplo, onde pessoas não conseguem ir. Inicialmente começou assim, mas ainda bem que nós tivemos outros rumos para os drones. Bom, em 2017, em maio, mais precisamente, a ANAC editou uma resolução com várias regras de uso do drone. Qual é o balanço positivo? Essas normas estão conseguindo controlar? Olha, as normas elas sempre vão se modificando de acordo com a necessidade. Então, hoje o drone ele já não é utilizado mais como antigamente. E a intenção é essa,
que a tecnologia ela avance e que as normas façam também acompanhem essa tecnologia, né? Para uso de agrotóxicos, por exemplo, na agricultura, ele já é utilizado no Japão, então possivelmente vai ser utilizado no Brasil futuramente. Para entrega de cartas, por exemplo. Hoje nós temos ele mais para verificação de obras, estruturas, para imagens, filmagens, campeonatos, até para o futebol a gente verifica a utilização, mas isso tem que ter uma autorização prévia das pessoas, né? Tem que ter uma aceitabilidade, tem que ter uma concessão para que esse drone ele esteja próximo, além dos 30 metros que a lei determina, para não anuentes. Então, tem toda uma norma que deve ser seguida. Não é simples, né? Apesar de a compra hoje em dia ser simples, tem uma norma que deve ser respeitada para evitar processos penais, responsabilidade civil, dentre outros. E até criminal, doutora? Contravenções penais, né? Que tem no artigo 33, nós temos contravenções para quem não regularizar. Ele fala que pena simples de prisão simples de 15 a 3 meses. O artigo 261 do Código Penal, ele prevê que em caso de risco, né, do transporte aéreo para a população, pode pegar aí pena de 2 anos a 6 anos. Essa pena pode ser aumentada se tiver acidentes fatais, por exemplo, né? Entrei numa loja, vi um drone que achei sensacional. Quero dar de presente para o filho da Rafaela. Eu tenho que registrar. Tem que ser registrado. Acima de 250 gramas, o drone tem que ser registrado. E aí nós temos 3 passos. Primeiro, Anatel, por conta da radiofrequência. Ele tem que estar listado nos drones autorizados pela Anatel. Segundo passo, ANAC. Então, ele tem que ter um registro, um número de registro na ANAC e uma série de qualificações. Tem que ter um manual, o piloto registrado, para que tenha uma responsabilidade. Terceiro passo, o DECEA, né, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que vai dizer aí sobre a possibilidade de locais onde pode ser utilizado. Então, a Anatel seria para evitar interferências na telecomunicação, né, rádio, imagem. A ANAC seria para evitar danos e espaço aéreo, para ter os limites que nós temos também para outras aeronaves. E, por último, o DECEA, que é da Defesa Civil, né, que é do nosso Ministério da Defesa, para evitar que invada espaços restritos, espaços controlados, né, prédios governamentais. É um risco, né, se não tivesse controle. Agora, qual a punição ou as punições para quem for flagrado operando um drone sem a regulamentação prevista? Olha, nós temos, por exemplo, não tem registro, então a ANAC tem canal de denúncia, o DECEA também tem canal de denúncia. Então esse drone tem outras fiscalizações além desses 2 órgãos. Polícia, por exemplo, a militar ou a civil, ela identificou um drone numa área que não deveria estar, ou próximo, fora dos padrões que são determinados. Ele pode interceptar aquela pessoa e já aplicar as sanções, levar o drone, reter esse drone, levar para uma delegacia para prestar as informações necessárias, né? Porque teve uma infração da norma que determina a utilização desse equipamento. Ok, doutora Mils Vilela, mais uma vez obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado, doutora. Boa tarde.